serva do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui chegamos pela fé. Mais um ano nós estamos concluindo, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos conduziu o Senhor. Nós não temos nada a temer, a menos que nos esqueçamos como Deus tem conduzido o seu povo ao longo da história da humanidade. Portanto, graça e paz para todos vocês. Estamos na última semana do ano de 2022, ou seja, estamos concluindo o mês de dezembro de 2022. Logo estaremos em 2023. Que Deus realmente possa fazer tudo em nossa vida para a honra e glória do seu nome. Que nós possamos colocar a nossa vida à disposição de Deus para a pregação do Evangelho, para a disseminação da sua palavra em nossa família, em nossa comunidade, em nosso local de trabalho, na igreja e aonde quer que nós estejamos. Que seja o nosso compromisso falar em Deus, pregar Jesus Cristo crucificado e ressurreto e prestes a vir. Então, estamos concluindo aqui esta lição que nós passamos esses meses estudando, vida, morte e eternidade. Terminando esse quarto trimestre de 2022. O tema dessa semana é um tema muito maravilhoso, muito instigante, muito propício para concluirmos o ano. Novas todas as coisas. Deus vai sim fazer novas todas as coisas. Oremos para estudarmos esse último estudo da lição aqui. Bendito Deus e poderoso Pai, nós te damos glórias, honras e louvores, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, e estas mesmas se renovam a cada manhã. Derrama sobre mim o Espírito Santo, meu Pai, que eu possa receber a plenitude do Espírito Santo em minha vida. Toca meus lábios com brasas vivas, para continuar sendo, meu Deus, essa atalaia das santas verdades bíblicas, aqui na cidade onde eu moro, onde quer que eu esteja, que eu possa exercer uma influência santificadora e salvadora para as pessoas. Abençoa cada família que vai assistir, cada pessoa, esse vídeo. Derrama sobre o teu povo o Espírito Santo. Te damos graças e honras pelas santas escrituras, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para fazermos parte dos redimidos do Senhor. Fica conosco, nos dá luz da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um tema interessante, né? Novas todas as coisas. Quando nós falamos de nova terra, não é? De vida eterna, muitas pessoas que têm ao longo dos anos estudado as filosofias gregas, elas tendem a acreditar que não existe, não é, essa promessa de novos céus e nova terra. A grande maioria deles são céticos. A grande maioria é bastante cética. Eles não acreditam que Deus vai vir para criar novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Muitos têm clamado por justiça, justiça, justiça. Hoje a humanidade clama muito por justiça, mas está escrito que Deus há de criar novos céus e novas terras, nos quais aí sim habita a justiça. O verso a memorizar se encontra aqui, Apocalipse capítulo 21 e versículo 5. Eu recomendo que você leia todo esse capítulo da Bíblia, que é o capítulo da esperança, não é isso? Aqui diz: e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se a Bíblia disse, assim o Senhor falou.
A palavra de Deus, as Santas Escrituras, é Deus falando conosco. É a mensagem de Deus para cada um de nós. E nós temos realmente que acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, em detrimento do que a filosofia grega, do que as várias correntes, não é, que já permearam o mundo em nosso tempo. Nós temos que acreditar que Deus realmente vai criar novos céus e nova terra. E nós temos que entender algo aqui muito interessante, ou seja, muitos pensam que o pecado vai existir. Muitos pensam que o pecado vai se perpetuar para sempre, mas essa não é a promessa da palavra de Deus, essa não é a verdade da Bíblia. E quando Deus fala que vai criar novos céus e nova terra, Ele não está falando de um mundo etéreo, não é? Ou seja, de um mundo fluido, de um mundo onde realmente não há o que? A materialidade das coisas. Não, querido, Deus está falando sim de um novo mundo material, onde nós sim habitaremos, nós teremos formas, nós teremos corpo, nós seremos tocados. Lembra quando Jesus ressuscitou, que ele disse: Tomé, vem, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui nas chagas. É isso, querido. Jesus, quando ressuscitou com um corpo espiritual, mas ele tinha forma. Ele realmente era palpável, não era algo etéreo, né? Que se dilui, entende? Ou seja, uma natureza, um mundo, algo assim que não é realmente o que concreto. Queridos, aqui nós vamos entender, ou seja, que essa doutrina da restauração final, de todas as coisas, nós teremos essa renovação, ou seja, e teremos uma realidade. Nós teremos uma nova realidade recriada por Deus. As Escrituras nos dão essa esperança. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Só teremos o entendimento da justiça quando estivermos em novos céus e nova terra, porque nossa justiça é comparada a trapos de imundícia. Nós não temos o conhecimento da plenitude da justiça de Deus. Para alguns, no entanto, a promessa de um novo céu e uma nova terra parece uma fantasia ou histórias contadas por pessoas em posição de poder, que usaram a esperança de uma vida após a morte para ajudar a manter as multidões sob controle. E não lembro do Marx, né? Karl Marx, quando diz que a religião é o ópio da sociedade, ou seja, é a droga da sociedade. A religião é quem mantém as pessoas escravizadas. Não, queridos, essa é uma visão extremamente de um mundo dominado por Satanás. A Bíblia diz, Jesus disse, o mundo jaz no maligno, e essas teorias, essas filosofias, esses conhecimentos, eles vão de encontro à certeza da palavra de Deus, eles vão contrários à veracidade das Santas Escrituras, e dizem respeito a negar o que Deus diz, mas Deus diz, faço nova todas as coisas, escreve, porque quem prometeu isso foi o grande Deus, o nosso maravilhoso Deus. E nós vamos entender outra questão, que nestes últimos dias, muitos escarnecedores se levantaram e vão se levantar ainda, se levantarão contra essa palavra de Deus, contra essa promessa de Deus, essa verdade das Santas Escrituras. E quando nós vemos essas pessoas negando a eficiência da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, escarnecendo dessas promessas de Deus, nós temos que ter certeza que Jesus está para voltar, porque ele disse que viriam esses escarnecedores, que iriam escarnecer dessa verdade tão linda da criação de novos céus e nova terra. Muitos desses escarnecedores, eles têm ridicularizado essa bendita esperança nossa na volta de Jesus.
eles têm escarnecido. E nós temos que ter um firme fundamento da palavra de Deus para rebatê-los com amor, mas dizermos que Jesus está voltando em nossos dias. Aqui na parte de domingo nós temos novos céus e nova terra, ou seja, nós temos que compreender que aqui Deus fez essa promessa para cada um de nós, não é? De criar novos céus e nova terra. Nós sabemos que no antigo Israel, quando nós lemos Isaías no capítulo 65, havia essa promessa literal para Israel, que Deus iria aos poucos, paulatinamente, gradativamente, criar para eles uma nova Jerusalém, em que atingisse, morrer com 100 anos seria ainda morrer jovem, e que ali haveria toda uma estrutura bem melhor do que Israel viveu. Mas Israel quebrou a aliança com Deus, e ao quebrar essa aliança com Deus, eles perderam essa promessa. Deus iria sim restaurar Jerusalém terreno, Israel literal. Eles teriam essa vida. Moisés teve condições de ver tudo que teria sido Israel se as alianças tivessem sido mantidas. Quando Moisés subiu ao Monte Pisga para realmente ali morrer, Deus abriu para ele tudo que teria sido Israel. Ele viu o passado, ele viu o presente e viu o futuro até a cruz de Jesus Cristo. E Moisés ficou impressionado de ver o que teria acontecido com Israel se eles se mantivessem firmes nas promessas de Deus. E o que vai acontecer hoje para nós, que somos o Israel espiritual? A promessa de novos céus e nova terra. Deus vai criar para nós uma nova terra renovada, bela, plena, linda, para que nós possamos realmente viver ali por toda a eternidade. E nós vamos entender justamente isso aqui, não é? Quando Deus viu que Israel se afastou dessa promessa, quebrou essa aliança, Deus abriu essa promessa para a sua igreja, ou seja, para todos aqueles que aceitaram Jesus, hão de aceitar Jesus no tempo do fim. E a promessa está lá realmente em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus então abriu as portas dos céus para todos, através da morte de Jesus Cristo, nosso bendito e maravilhoso Salvador, a majestade dos céus. Todos hoje foram convidados, os céus estão abertos para todos. Todos têm acesso realmente a salvação em Jesus Cristo, mas é a todo aquele que nele crê. É necessário crer. A justificação pela fé, a salvação é pela fé. Nós precisamos acreditar pelos olhos da fé que Jesus pagou o infinito preço pela nossa salvação, derramando seu precioso sangue. E nós vamos compreender aqui que Deus cria novos céus e nova terra, para que todos possamos ali habitar. Nós sabemos que nós não vamos morar nos céus, passaremos nos céus 1000 anos, mas quando a Jerusalém dos céus descer, ela vai se assentar no Monte das Oliveiras, ali abrirá uma grande planície e nós passaremos a viver aqui nesta terra. O livro de Isaías apresenta vislumbres interessantes de como a terra teria sido se Israel, como nação, tivesse permanecido fiel à sua aliança com Deus. Viveriam até 100 anos, e 100 anos ainda seria o quê? Jovem. Seria morrer jovem aos 100 anos, mas eles perderam essa promessa literal da instituição da cidade melhorada aqui na terra. E Deus então trouxe essa promessa para o plano da nova Jerusalém que descerá dos céus. Queridos, nós vamos compreender toda a natureza com suas várias expressões de vida
teria crescido cada vez mais em direção ao plano original de Deus, ou seja, antes da entrada do pecado. Deus estava aos poucos restabelecendo a sua criação. Entretanto, nós vimos aqui que Israel falhou e Deus então abriu aos gentios, abriu às outras nações. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de pátria. Ali mesmo nós vemos que o próprio Abraão morreu sabendo que aguardava uma nova cidade, cujo artífice e construtor é Deus. Eles aguardavam a promessa futura dessa nova terra que será restaurada. Ou seja, quando a gente vai perceber que eles aguardavam uma pátria superior. E nós vemos aqui em Gálatas 6,16 que a igreja hoje é o Israel de Deus. Nós fazemos parte do Israel espiritual e a igreja de Deus é o Israel espiritual. E nós vamos ver aqui, Ellen White comenta, ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água vida. A árvore da vida produz seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ellen White diz que nós podemos hoje estar comendo da árvore da vida, ou seja, das folhas da árvore da vida, que é justamente o que? As Santas Escrituras. E eu vejo hoje muitos deixando de comer das folhas da árvore da vida, que Deus mandou para nós, que é as Santas Escrituras, para estar assistindo bobagens, séries, minisséries. A nova moda aí é a minissérie Chosen, ou seja, o enviado, o escolhido, enfim. Queridos, tanta mentira nessas séries e minisséries e como as pessoas têm perdido o seu tempo, cauterizado a sua mente com essas bobagens. Deus foi tão maravilhoso com a sua igreja do tempo do fim, ou seja, Laodiceia, que enviou as Santas Escrituras e enviou o Espírito de profecia. Mais de 100.000 páginas escritas para o povo de Deus, à mão por uma mulher doente do passado, que Deus deu muita sabedoria, que Deus deu o dom profético para ela, e nós deixamos de ler, de estudar, para ir absorver as mentiras tecidas por Satanás. Como hoje tem séries, não é, ditas religiosas, filmes religiosos, livros com teor religioso, todos engano de Satanás, para manter as pessoas prisioneiras em suas mentiras. E muitos estão ali adorando Satanás e eles não terão condições de ter força para adorar a Deus e para render-se ao Senhor Jesus. Queridos, nós precisamos entender que esses que vão habitar nesses novos céus e novas terras serão santos, santos e perfeitos como Jesus. Jesus está trabalhando para gerar em nós a natureza santa. O Espírito Santo cada dia trabalha para que nós possamos receber, conhecer o que é a verdade, porque o Espírito Santo, a sua obra-prima é nos conduzir a toda a verdade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E muitos não querem ser convencidos da verdade. E aí eles estão realmente entretendo conversa com Satanás e seus demônios. E nós vamos ver aqui justamente isso, não é? Ou seja, existem rios sempre a fluir, claros como cristal, e ao lado deles árvores que existem o que? Agitando suavemente projetam sua sombra sobre os caminhos preparados para os redimidos e resgatados do Senhor. Queridos, muitos estão perdendo, não é isso? A promessa, perdendo tempo com essas bobagens. Aqui na parte de domingo, segunda-feira, melhor dizendo, nós temos o santuário de Deus. Muitos pensam que o santuário não vai mais existir do céu. Claro que o santuário continua no céu, queridos. Ele vai voltar a ocupar sua função primária.
primeira, que era o quê? Era um lugar de adoração, de reunião, de santa convocação. Quando Deus convoca todos os mundos para se reunirem, é no santuário de Deus. O que o apóstolo aqui não viu foi a função salvífica do santuário, que obviamente com a volta de Jesus, claro que essa função de intercessão no santuário termina, e vamos dizer ainda mais, que essa função do santuário termina antes da volta de Jesus. Quando Jesus disser está consumado, está feito, o santuário volta à sua função primeira, que é o que? Lugar de reunião e adoração a Deus. Não há mais intercessor ali, que Jesus Cristo é o intercessor no santuário celestial, é o nosso sumo sacerdote do santuário celestial. Mas obviamente quando ele terminar a obra do juízo, ele realmente, essa função tem o que? Seu fim. Mas o santuário continua ali no céu com a função para os redimidos do Senhor adorarem-o para sempre. Ou seja, nós vemos aqui que Deus não tem nenhum motivo para realmente exterminar o santuário, demolir o santuário, destruir o santuário. E o santuário é uma das nossas doutrinas. Os adventistas do sétimo dia creem plenamente na doutrina do santuário. E nós vamos ver aqui que aqui pergunta como podemos harmonizar a descrição da grande multidão de redimidos servindo a Deus, não é? Ou seja, de dia e noite no seu santuário. Ou seja, João retrata na primeira fase aqui do livro de Apocalipse, João vai mostrando todos o santuário e seus utensílios, vai descrevendo minuciosamente o santuário. No entanto, do santuário estará lá, mas Deus é o nosso tabernáculo também, a presença de Jesus. O próprio Jesus é o seu santuário. Nós vamos ver o tabernáculo em Cristo Jesus. A própria Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, Jesus também nos considera como templo. Jesus vai habitar em nós. Mas claro que nós vamos perceber em Jesus o santuário. Jesus vai tabernacularizar com o seu povo, ele mesmo será também o nosso tabernáculo. O santuário, o templo celestial, sempre foi o lugar em que as hostes celestiais adoram a Deus. Mas com o surgimento do pecado, esse santuário se tornou também um lugar onde a salvação é oferecida. Ou seja, ele assumiu essa dupla função, mas essa função salvífica do santuário acabará com a obra de intercessão de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial. Quando o problema do pecado não mais existir, o santuário celestial voltará a desempenhar suas funções iniciais. Ou seja, Deus também pediu para Moisés, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E ali, aquele santuário, Deus deu para Moisés o que? As medidas, Deus deu o modelo e orientou Moisés de como construir. E esse santuário continua no céu. E nós vamos realmente também habitar nesse santuário para adorar a Deus ali nos céus. O santuário está lá, o modelo, não é? Cujo arquiteto e artífice é Deus. E nós vamos compreender basicamente isso. Aqui na parte de terça-feira, na presença de Deus. Ou seja, muitos pensam que nós nunca veremos a Deus o Pai. Muitos falam, muitos realmente acreditam nisso, de que nós não vamos ter essa convivência com o Pai. Queridos, nós veremos sim. Nós veremos Pai, nós veremos o nosso Pai, veremos Jesus Cristo, o nosso irmão. Nós teremos sim convivência, mas para que nós possamos estar na presença de Deus, nós precisamos permitir que hoje o Espírito Santo possa gerar em nós a natureza santa de Jesus Cristo. Somente os limpos de coração verão a Deus. Essa foi a promessa de Jesus.
Os limpos de coração, eles verão a Deus. E nós estamos cada dia, temos que permitir que o Espírito Santo gere em nós cada dia a natureza santa de Jesus Cristo. Ou seja, Deus tem essa promessa, nós veremos a Deus face a face. Ou seja, nós veremos ali, porque o próprio, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse: eu já vejo os céus abertos e vejo Jesus à destra do Pai. Ali, querido, nós temos que compreender: vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O próprio Estevão contemplou, e nós veremos sim Jesus face a face, nós veremos sim Deus em sua plenitude. Após a nossa transformação, a nossa glorificação, nós estaremos aptos para ver e adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Ou seja, nós o veremos como Ele é. Essa é a promessa que nos é garantida. E aí nós vamos ver que o mesmo apóstolo João, que afirmou que ninguém jamais viu a Deus, também declara que haveremos de vê-lo como Ele é. Claro que em circunstâncias diferentes, ninguém jamais viu a Deus em sua carne mortal, porque Deus é um fogo consumidor. Quando Moisés pediu: peço-te que tu me mostres a tua glória, o que foi que Jesus fez? Escondeu Moisés na fenda da pedra, e então passou, e Moisés só conseguiu ver as costas de Deus, e ele viu a bondade de Deus. Deixarei passar sobre ti toda a minha bondade, ou seja, a glória de Deus e a bondade de Deus. E nós vamos ver justamente isso aqui. O povo de Deus tem o privilégio de manter comunhão direta com o Pai e o Filho. Agora nós vemos como por um espelho, obscuramente. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho, nas obras da natureza e em sua maneira de lidar com os seres humanos. Mas então veremos face a face. Amém. Que privilégio é nós termos a certeza, a promessa, a garantia que veremos Jesus face a face, veremos Deus face a face como Ele é, sem que nada atrapalhe nossa visão. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de seu rosto. Que privilégio, amém. Os limpos de coração verão a Deus. Aquele que verá Deus purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Aqui nós vemos a promessa da santificação. Nós somos justificados pela fé, mas nós somos julgados pelas nossas obras. As nossas obras, elas testemunham de que lado nós estamos. Elas testemunham de que nós já fomos justificados pela fé. A salvação é pela fé. Não existe mérito humano, não existe obra humana. Entretanto, é importante que nós saibamos a importância das obras, porque Abraão também foi justificado por obras quando ele também ofereceu seu filho Isaque. E nós temos que compreender, contemplar o Senhor vai nos transformando em pessoas melhores. Contemplar a Deus dia a dia, pelo que nós somos contemplados, pelo que nós contemplamos, nós somos transformados. E nós precisamos contemplar a Deus através do estudo das Santas Escrituras. Ao estudarmos dia a dia as Santas Escrituras, nós estamos sim sendo transformados na imagem e na semelhança de Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui, na parte de quarta-feira, nós vamos ver não mais morte, não mais lágrimas. E nós vamos ver na parte de quinta-feira, a grande maioria dos estudiosos inverteu aqui, começou hoje da quinta, seu nome em suas testes, para depois então terminar com essa grande certeza que não existirá mais morte. Como que nós teremos, não é? Ou seja, como podemos ter certeza de que estaremos entre aqueles que terão o nome de Deus gravado, né, na sua testa, na sua fronte? Queridos, o que significa isso?
é nós termos o que? O caráter de Deus. O Espírito Santo tem a sua função principal, primordial, é o que? É gerar em nós cada dia a natureza santa de Jesus Cristo. E nós teremos, não é uma tatuagem que nós vamos ter aqui no rosto de maneira visível, aqui na nossa fronte, não, queridos, com o nome de Deus, é na parte interior, ou seja, o nosso caráter foi transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue precioso de Jesus, e esta é a obra do Espírito Santo em nossas vidas cada dia. E nós vamos ver que também existia uma estreita relação, não é? Lá no antigo Israel, o povo judeu, eles tinham o nome, representava muito para eles, havia uma relação entre o nome, com estreito paralelo, e o caráter da pessoa. Vejamos como lá no nome de Abrão, o que significava o nome Abrão, não é? Homem de grandeza, de poder, mas Jesus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações, pai de multidões. Ou seja, o nome existe muita relevância para o povo de Israel e para Deus principalmente. Ao chegarmos nos céus, cada um de nós vai receber um novo nome, uma pedrinha branca, e esse nome é dado por Deus para cada um de nós, conforme a nossa experiência cristã aqui nesse planeta. Deus vai nos conferir um novo nome de acordo com as características individuais de cada um de nós. Deus nos conhece, assim como Ele mudou o nome de Abraão, não é? De Abrão para Abraão, Ele vai mudar o nosso nome e nos dar um novo nome, o que representa a nossa experiência com Deus. Que Deus maravilhoso! Vamos receber esse novo nome e vamos ter o seu nome aqui em nossas frontes, ou seja, o caráter de Deus. Nós vamos representar 100% o nosso Deus, ou seja, nós vamos refletir plenamente o caráter de Deus. Mas nós não vamos refletir isso só quando chegarmos aos céus. É necessário que nós refletamos o caráter de Deus aqui nesse planeta. As pessoas precisarão olhar para nós e vermos em nós a pessoa de Jesus Cristo. E isso é que significa dizer que nós temos realmente o nome do nosso Deus em nossa fronte. Nós já estamos cada dia permitindo que o Espírito Santo vá gerando em nós a natureza santa de Jesus Cristo. Após a rebelião de Lúcifer e a queda de Adão e Eva, Deus poderia ter destruído os pecadores. No entanto, como expressão de amor incondicional por suas criaturas, Deus estabeleceu um plano misericordioso para salvar todos aqueles que aceitam o que Ele oferece. E isto é o que se conhece como plano da salvação, o plano da redenção. Ou seja, ele existe antes da criação do nosso planeta. Foi aparentemente pela primeira vez que a humanidade lá no Éden tomou esse conhecimento. Ou seja, no centro do plano da salvação está a promessa de vida eterna, com base nos méritos de Jesus Cristo. Nós não temos mérito nenhum. A nossa justiça são como trapos de imundícia. Mas nós temos o quê? O sangue precioso de Jesus. Tanto antes da cruz quanto depois da cruz, a salvação sempre foi pela fé e nunca pelas obras. Mas Tiago diz também lá em Tiago 2:21 a importância das obras. As obras realmente é o resultado da nossa salvação pela fé. Elas evidenciam, não é, a nossa salvação. Ela é o resultado da nossa salvação pelas obras. Ou seja, nós vemos aqui a maneira como Abraão ele foi justificado com fé. Abraão creu no sacrifício de Jesus, isso lhe foi imputado como justiça. Pela fé devemos o que aceitar que Jesus e reivindicar suas promessas em nossa vida. É isso que nós temos que compreender, não é? A força, o poder que nós precisamos compreender para entender que nós só teremos o nome
de Deus em nossa fronte, se nós permitirmos a obra-prima do Espírito Santo, que é gerar cada dia em nós a natureza santa de Jesus Cristo. Muitos querem ir para o céu, mas não querem entender o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que nós precisamos fazer dia a dia, não para receber ao céu, mas que já somos salvos em Jesus Cristo, como resultado da nossa justificação. A justificação pela fé tem dois braços, é a justiça imputada, ou seja, quando nós nos batizamos nas águas, nós somos declarados justos, é a justiça imputada, mas tem outro braço que é a justiça comunicada. Cada dia Deus vai enviando para nós poder, para a nossa santificação. A justiça comunicada é o processo de santificação que dura a nossa vida toda. E o papel do Espírito Santo é produzir, é realizar, é concretizar essa santidade em nossas vidas. Cada dia vai nos santificando, porque ninguém vai ver a Deus sem santificação. A santidade é uma exigência para o céu e o Espírito Santo está trabalhando em nosso favor. Todo o céu trabalha em nosso favor, inclusive os anjos também trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação. Mas Satanás está do outro lado com seu exército de demônios, ou seja, os anjos que já caíram dos céus. E ele tem inspirado muitas mentes para criar filmes, para criar jogos, para criar novelas, para criar livros, todos realmente o que fincados na mentira. Harry Potter está aí para contar essa história. Ali tem muito espiritismo, muito satanismo, muita mentira. E muitos hoje vivem o que embevecidos por essas teorias satânicas e perdem seu tempo, a mente, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ouvindo, vendo essas bobagens e se afastam de Deus. Portanto, aqui nós podemos ter a certeza da salvação se aceitarmos Jesus, nos rendermos a Ele e reivindicarmos suas promessas, incluindo a de uma nova vida agora nele e se nos apoiarmos totalmente em seus méritos. Nós temos que nos apoiar, reivindicar os méritos de Jesus Cristo, reivindicar suas promessas e vindicar o seu caráter. Estamos aqui para vindicar perante todo esse mundo o caráter do nosso Deus, defendendo que é possível sim pelo seu poder. Deus não é mentiroso. Aqui nós vamos ver na parte de nós invertemos na parte de quarta-feira, vamos ver o que? Não mais morte, não mais lágrimas. Queridos, Deus tem essa promessa para cada um de nós. Eu vou criar novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem lágrimas, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Ou seja, aqui diz a teoria de uma alma imortal sofrendo para sempre em um inferno ardente, contradiz o ensino bíblico de que no novo céu e na nova terra já não existirá mais morte, já não existirá luto, nem pranto, nem dor. Tudo isso passou, graças a Deus. Louvado seja Deus. Se a teoria de um inferno de fogo eterno fosse verdadeira, então a segunda morte não erradicaria o pecado. Se a gente fosse acreditar que as pessoas iriam queimar no lago de fogo para sempre, não existiria o fim do pecado. Não existiria a concretude da palavra de Deus que diz o quê? O pecado será exterminado para sempre. De que lado? Raiz e ramos serão exterminados para sempre. Satanás, seus anjos e os ímpios, todos serão exterminados, aniquilados para sempre. E aqui tem uma pergunta. Que conforto e esperança essas passagens nos trazem aqui, não é? Ou seja, Deus fará a justiça e não haverá mais morte e nem lágrimas. Deus é quem pode realmente executar a justiça. Muitos clamam por justiça, por governos, mudanças de governo, mas nós temos que fixar os nossos olhos no governo celestial. Jesus diz: o meu reino não é daqui,
deste mundo eu não sou. Obviamente, também o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é do mundo celestial, é o reino dos céus, e nesse habita sim a justiça. E nós vamos ver aqui que coisa interessante, não é? Ou seja, a vida pode ser muito dura, injusta e cruel. Algumas pessoas tão queridas para nós são brutalmente arrebatadas, elas morrem de acordo com vários motivos. Outras entram sutilmente em nossa vida e às vezes roubam nossos sentimentos. Podemos confiar que no juízo final Deus dará a cada ser humano com justiça e amor. Deus vai tratar todos com justiça e amor, mas a justiça de Deus, o amor de Deus não impede que Deus haja com justiça, e às vezes a justiça de Deus declara a morte, sentencia aquela pessoa à perdição pelas suas escolhas. Todos os nossos queridos que morreram em Cristo serão ressuscitados dentre os mortos para estar conosco por toda a eternidade. Os indignos da vida eterna deixarão finalmente de existir, sem ter que viver em um céu desagradável. Queridos, Deus vai trazer, nós vimos semana passada, a juízo toda a carne. Todos passarão pelo tribunal de Deus, ou seja, quando nós vemos aqui que muitos pensam que Deus vai executar em nossa mente uma amnésia. Não, queridos, nós nos lembraremos sim da nossa vida aqui na terra, só que nós teremos outro tipo de sentimento. Nós não ficaremos lamentando por toda a eternidade os nossos entes queridos que ficaram aqui, e nós vamos sim reconhecermos uns aos outros. Lá em Mateus 8, no versículo 11, diz o quê? Muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ora, se nós vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó, como não vamos reconhecer as pessoas que foram nossos contemporâneos, os nossos familiares? Querido, nós vamos sim reconhecer os nossos familiares, estaremos transformados, mas Deus vai manter a nossa identidade física. Não é isso? Claro que no plano transformado. E nós vamos reconhecer sim os nossos entes queridos e viveremos sim lá nos céus uns aos outros. Nós vamos sim realmente conhecer, porque Deus realmente é fiel. E nós vamos, aqui diz o comentarista, o Senhor prometeu que no novo céu e na nova terra que Ele criará, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E isso não significa que o céu será um lugar de amnésia, mas sim que o passado não minará a alegria duradoura. Claro que nós vamos lembrar, mas uma lembrança diferente dessa lembrança que nós temos aqui hoje. Vejamos como Ellen White aqui comenta essa lição de forma maravilhosa, para que a gente possa realmente compreender. O plano de Cristo é o único seguro. Ele declara: eis que faço novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém. Nós precisamos ser cada dia novas criaturas em Cristo Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo, é a missão do Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo nos transformar dia a dia para sermos o quê? Mais semelhantes a Jesus. A religião formada segundo o modelo divino é a única que perdurará. Somente esforçando-nos por viver a vida de Cristo aqui, podemos preparar-nos para viver com Ele pelos séculos eternos. Muitos pensam que vão ter condições de se preparar rapidamente. Não, queridos. A santificação é de uma vida toda. Não é de 1 ano, de 2 anos, de 5 minutos, meia hora, 7 meses, não. Quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Ele está desejoso de fazer essa obra em nós, em cada um de nós. Oxalá nós possamos permitir que o Espírito Santo faça essa obra maravilhosa em nossas vidas. Não haverá decepção, não haverá pecado
nem ninguém que diga estou doente lá na nova terra. Não haverá cortejos fúnebres, nem lamentações, nem morte, nem separações, nem corações partidos. Antes da destruição do mundo antigo pelo dilúvio, havia indivíduos talentosos que possuíam habilidades e conhecimento, mas seus desejos se tornaram corruptos porque deixaram Deus fora dos seus planos. Muitos têm excluído Deus de seus planos, fazem as coisas como se não existisse Deus. E aí nós vamos ver que ela continua dizendo aqui, um receio de fazer com que a herança futura pareça muito material, tem levado muitos a espiritualizar as verdades que nos fazem considerar a nova terra nosso lar. É um mundo etéreo, é um mundo fluido, né, que pode ser diluído, que não é palpável, não é concreto. Cristo afirmou a seus discípulos que foi preparar moradas para eles na casa de seu Pai. Os que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes com esse respeito. Claro que nós não podemos imaginar, porque está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração, ou seja, mente humana, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, aleluia. Eu posso imaginar o que Deus está preparando para cada um de nós. Que glória, oh Senhor Jesus, muito obrigada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, por tão grande amor por cada um de nós. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Ai, meu Deus, que privilégio! A linguagem humana não é capaz de descrever, a nossa mente não pode fomentar, não pode pensar o que Deus tem para cada um de nós. Ou seja, será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Mente finita nenhuma consegue compreender a glória do paraíso de Deus. A vida na terra é o princípio da vida no céu. A educação na terra é a iniciação nos princípios dos céus. O trabalho aqui é o preparo para o trabalho de lá. O que hoje somos no caráter e serviço santo é o prenúncio certo do que seremos. Nós estamos mostrando quem nós seremos. Como nós somos hoje e agora, é o reflexo do que seremos no futuro, principalmente nas mansões celestiais. Não existe, Deus não vai fazer essa mudança. Nós, esforçai-vos, disse Jesus, esforçai, é você que tem que se esforçar pelo poder de Deus para entrar na porta estreita, no caminho estreito. E nós vamos ver aqui, em nossa vida aqui, posto que terrestre e restrita pelo pecado, a maior alegria e mais elevada educação se encontra no serviço em favor de outros, ou seja, a pregação do Evangelho. E no futuro estado, livre das limitações próprias da humanidade pecaminosa, será no serviço que se encontrará a nossa máxima alegria e a mais elevada educação. Vamos para a eternidade estudar a história da redenção. Amém. Jesus vai nos ensinar por toda a eternidade a linda história da redenção feita por Ele na cruz do Calvário. E nós vamos ver aqui esta visão, que nós vamos ver aqui, não é? Ou seja, com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, não é isso? Sobre uma grande e íngreme montanha. Aqui é uma revisão que a irmã Maite teve lá nos céus. O monte Sião estava exatamente diante de nós e sobre o monte um belo templo. Esse templo é esse que a irmã Maite disse, somente os 144 mil podem entrar aqui nesse templo. Claro, queridos, que a gente tem que separar o monte Sião, não é isso? Do entender do santuário. E ali ela vai mostrar que viu crianças, não é? Que estavam subindo, fazendo uso de suas pequenas asas e voando, não é, ao topo das montanhas. Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro, transparentes, ou seja, no santuário de Deus continua assim, queridos, e nós vamos entender que o santuário que Deus construiu é eterno. Ou seja, esse templo possuía pérolas belíssimas, maravilhosas coisas que vi ali, não tenho condição de descrever, nem Ellen White
foi autorizada, ou seja, ela não tinha palavra, não tinha a visão humana é muito limitada, a nossa visão para realmente compreender essas coisas, ou seja, habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Ele era a palavra de Deus. Jesus já veio revelar o Pai, o pensamento. Eu lhes fiz conhecer o teu amor, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudos do universo, o maravilhoso plano da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anelam, até os anjos precisam entender tudo isso. Ou seja, está em seu estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz do Calvário, na cruz de Cristo, seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória, que resplandece ao rosto de Jesus Cristo é a glória do seu amor abnegado. A luz do Calvário ficará evidente que a lei do amor que renuncia à lei da vida para a terra e para o céu, que o amor de Deus não procura os seus próprios interesses. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se vocês, sim, a exemplo de Moisés, eles suportarão ver aquele que é invisível. Se vocês vigiarem e orarem e fizerem fervorosamente esforços na devida direção, serão plenamente cheios do Espírito Santo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer o desejo da carne. Se vocês atenderem às instruções dadas na palavra de Deus, sairão com tal desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais que causará alegria aos próprios anjos. Os anjos também vão ficar felizes ao verem que nós estamos cada dia permitindo que o Espírito Santo gere em nós a natureza santa de Jesus Cristo. Deus se alegrará com vocês, sob tal disciplina concederão o mais pleno desenvolvimento de suas faculdades. Amém. Revistam-se dia a dia de Cristo e no breve período de sua prova, mantenham pelo poder de Deus com dignidade e força como cobreiros dos mais altos agentes dos céus. O Senhor purifica o coração e exatamente da maneira que arejamos, não é isso? Que nós limpamos a uma casa, o Senhor tem nos transformados. Ou seja, depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Adão viveu muito triste, cada folha que murchava, Adão lamentava, extasiado, ele contempla as aves que um dia foram seu prazer, ele sentiu que era pelo seu pecado, vê as videiras que caíam da própria natureza, as flores que murchavam e morriam. Sua mente capta a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando foi expulso dele. O Senhor Jesus está cuidando do Éden para devolver para Adão. Ele vai realmente ver que só o Senhor pode restaurar, porque o Senhor não permite a morte. A morte vai ser exterminada. Onde está a morte? O teu aguilhão, né? Jamais a morte voltará a aparecer. O Senhor Deus disse que não haverá nem morte nem mais lágrimas. E no Salvador leva a árvore da vida, ou seja, Adão. E ele apanha o fruto glorioso e convida o Adão a comer. Olha em redor de si, contempla uma multidão de sua família resgatada lá no paraíso de Deus. Lanças então sua brilhante coroa aos pés de Jesus Cristo. Aqui é o encontro do primeiro e do segundo Adão. O primeiro Adão, Adão literal, mesma história que o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Essa reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando Adão caiu em pecado e transbordaram de alegria quando Jesus ascendeu aos céus. Amém. Depois da sua ressurreição, eles contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes ao cântico de louvor. Vi então um numerável exército de anjos trazer da cidade gloriosas coroas com nomes escritos, um para cada santo. Jesus pediu as coroas aos anjos e eles as apresentaram a ele, e com suas próprias mãos o adorável Jesus
as colocou sobre as cabeças dos santos. É Jesus quem vai nos coroar. Não haverá mais morte, nem pranto, tudo ficou para trás. E aí nós vamos ver aqui, concluindo na parte de quinta-feira, como Ellen White apresenta, aqui seu nome em suas testas. Para entrar no céu, a pessoa deve ter Cristo formado em seu interior, em seu caráter, a presença da glória e levar o céu consigo. Unicamente o Senhor Jesus pode moldar e transformar o caráter. Muitos não estão permitindo que Jesus molde o caráter, que Jesus transforme o seu caráter. Só Jesus tem esse poder. Unicamente o Senhor pode transformar. Por falta de paciência, bondade, clemência, altruísmo e amor, as manifestações dos traços de caráter ocorrem involuntariamente quando se está desprevenido. E palavras não cristãs e a falta de dessemelhança com Cristo realmente irrompem e impedem as pessoas de estar nos céus e arruinam as pessoas. O amor não se alega com a injustiça. Observem isso, o apóstolo quis dizer que onde há o cultivo de genuíno amor por preciosas almas, ele será revelado em favor dos que realmente amam e têm necessidade de Jesus. Jesus quer nos conceder o fruto do Espírito Santo. Nós temos que buscar a cada dia o que está lá em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito Santo. Nosso tempo aqui, na melhor das hipóteses, é curto e desejamos que todo ato que façamos contribua para o fortalecimento e avanço da causa de Deus. Seja seu clamor a Deus. Converte, Senhor, o íntimo de minha alma, converte o meu coração, que possamos pleitear com Deus pelo poder transformador de sua graça, que possamos nos apegar a Deus. Queridos, aqui nós concluímos mais um ano, aqui encerramos a última lição, né? Foram 14 sábados esse último trimestre de 2022. Que esses estudos aí que eu tenho postado aqui no YouTube possa fortalecer você, sua família, compartilhe com outras pessoas, que você possa se inscrever em nosso canal, fazer algum comentário conforme assim você deseja. Que Deus possa realmente abençoar você, a sua vida, a sua família, que o estudo das Santas Escrituras é o maior legado que nós temos. Nós precisamos sim, cada dia, estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Aqui nós encerramos o último trimestre, o de 2022. E já estamos aqui com a nova lição para o próximo trimestre, ou seja, o primeiro trimestre de 2023, que corresponde a janeiro, fevereiro e março. E o tema é administradores fiéis à espera do Mestre. Vai tratar de mordomia, da maneira como nós temos que realmente ser fiéis ao nosso Deus. E aqui, mais uma vez, lembrando que a minha lição traz os comentários da profetisa Ellen White. Aqui está, não é, esse apêndice que realmente nos ajuda muito a compreender a lição da semana e dar esse enriquecimento e esse aprofundamento. Muito bom para professores da escola sabatina, que devem ter um conhecimento bem maior do que seus alunos, devem estudar mais, se aprofundar mais. Que Deus realmente possa nos ajudar, que nós possamos ter um 2023 na graça de Deus. Nós não conhecemos o futuro, mas nós confiamos em Deus, que Ele há de conduzir o seu povo ao porto seguro. Breve Jesus voltará e nós estamos realmente vendo Jesus brevemente voltar. Muito obrigada a você que assiste os nossos vídeos, você que compartilha. Deus abençoe sua vida, Deus ilumine a sua vida. Eu agradeço a Deus tudo, porque Deus é maravilhoso. Só muita gratidão ao Papai do Céu por ter nos conduzido até aqui. Ebenezer, até aqui me conduziu o Senhor, nos concedeu mais um ano de vida. Que Deus possa realmente vir logo nos buscar, é o que nós mais almejamos. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Muito obrigada por tudo.